1 Samuel 1, 9 e 10. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração de uma mulher, de Ana, mudou o curso da nação de Israel. Assim como a oração de Moisés pelo povo impediu que Deus os destruísse, assim como a oração de alguns reis trouxe vitórias a Israel, assim como a oração da Igreja ao longo dos séculos tem trazido o reino e a vontade de Deus à terra. A oração de Ana mudou o curso da nação de Israel. A oração que muda tudo é aquela em que Deus está no centro. Ele é o início, ele é o meio e o fim da oração. Se considerarmos a oração como um processo, o processo da oração, como em qualquer processo, tem o que é chamado em linguagem de processos as entradas, no inglês, os inputs. E o processo tem como resultado aquilo que se costuma chamar por saídas, no inglês, outputs. Se considerarmos a oração um processo, as entradas da oração, o início da oração, está em Deus. Em Deus, naquilo que Ele faz, o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, diz o texto aqui, no capítulo 1, versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O input para a oração de Ana, a entrada, uma das entradas, foi aquilo que Deus fez na sua vida, fazendo com que ela fosse estéril. Mas as entradas são também aquilo que Deus permite na nossa vida. Elcana, o marido de Ana, amava a Ana mais do que a outra mulher que ele tinha, a sua competidora. Mas isso não satisfazia Ana. Ana chorava, não comia, e o seu marido perguntava: por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Apesar de Elcana, o seu marido, amar Ana e dizer-lhe tudo isto, amá-la mais do que Penina, a sua competidora, isso não era suficiente para Ana. Isso não a satisfazia, porque a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. E todos os anos, quando eles subiam à casa do Senhor em Siló, Penina irritava a Ana, pelo que ela chorava e não comia. E isso era muito frustrante para Ana. Então, as entradas desta oração, deste processo de oração de Ana, foi aquilo que Deus fez, estéril, ela era estéril, aquilo que Deus permitia, a irritação da sua competidora, e aquilo que Deus diz, porque nem sempre necessariamente é aquilo que não nos satisfaz plenamente ou que nos frustra, mas o início da oração pode ser aquilo que Deus diz na sua palavra. E às vezes o que Deus diz na sua palavra, nós olhamos para nós e não estamos a cumprir, não estamos a obedecer. Não somos assim. Isso leva-nos a ter fome e sede de justiça e a clamar, a orar ao Senhor. Então o processo da oração tem como entradas Deus. É Deus que está na origem da nossa oração. Mas é Deus também que está no processo da oração. Não será difícil acreditar que Ana já tivesse pedido a Deus, orado, para que Ele lhe desse um filho. Mas naquele dia, diz a palavra, que ela se levantou da sua lamúria, da sua situação de tristeza, do seu lamento, do seu choro, e foi orar ao Senhor, ainda que chorando abundantemente. Enquanto Ana estava irritada, perturbada, mesmo que ela desejasse e até achasse que estava a orar, não estava verdadeiramente a orar. Mas quando ela se levantou, ela mostrou algo. Ela mostrou mansidão e humildade. Como diz no Salmo 10, 17. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Foi quando Ana deixou de olhar para si mesma e se levantou e buscou a Deus, o Deus que é o centro da oração. Foi aí que Deus a ouviu. Mas Deus está no centro da oração porque a oração é para que o nome de Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome, ensinou-nos Jesus a orar. É orar de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. E foi assim que Ana orou. 1 Samuel 1,11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão,
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Era Ana que estava a pedir. Ela pedia o que ela desejava, mas pedia não para ser ela a beneficiária única da bênção, mas para que Deus fosse o beneficiário último da bênção que ela ia receber da parte dele. Ao Senhor o darei. Deus confirma a oração certa, a oração que muda tudo, com uma mudança interior de quem ora. Ana poderia orar de uma forma que não fosse alinhada com Deus, não fosse para que Deus fosse santificado. Ela podia orar, pedir, neste caso o pedido era um filho, ela receberia o filho, Deus lhe dava o filho, ficava grávida, e então depois ela ficava alegre, tinha ânimo, aumentava a fé, mudava o semblante. Mas não foi assim que aconteceu. Quando Eli lhe disse que a sua oração ia ser ouvida, Ana, que orou, pediu, neste caso estava a pedir um filho. Quando ela soube que a sua oração tinha sido ouvida, ela foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E só depois Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela e ela teve um filho. A oração que muda tudo é feita por alguém que sabe que Deus ouve e ainda não recebeu, mas já glorifica a Deus, porque Deus é o centro da oração. E o resultado da oração que muda tudo, o produto final dessa oração, é, para além da resposta, é Deus ser verdadeiramente glorificado. Deus ser verdadeiramente amado por quem ora assim. E é por isso que Ana, ela canta, ela louva ao Senhor, e isso está no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, 1 a 10. O meu coração exulta ao Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor. Não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. O resultado, o produto, o fim, a saída desta oração é Deus. É Deus ser glorificado. É Deus ser conhecido. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O Senhor é o que tira a vida e a dá, o Senhor empobrece e enriquece, levanta o pobre do pó, etc. Ana, ela fez verdadeiramente Deus ser conhecido, e o desejo dela é que ele fosse conhecido, obedecido, que a sua vontade fosse feita. E também ela entendeu que o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Ainda não havia rei em Israel, mas ela profetiza sobre aquilo que iria acontecer e exaltará o poder do seu ungido. Aquele que ora a oração que muda tudo é aquele que glorifica Deus, é aquele que conhece Deus e quer que ele seja conhecido, é aquele que espera no futuro, naquilo que Deus vai fazer e confia inteiramente nele. Deus é o Senhor da oração. Não somos nós quem define a agenda da oração, pelo menos a oração que muda tudo. Por isso não devemos estranhar as entradas que Deus traz para que nós oremos. Seja bom, seja mau. A oração é para nos mudar a nós e não mudar a Deus. É para nos alinhar com Deus e não o contrário. A oração da fé não é acreditar que Deus vai fazer o que nós queremos que Ele faça, da forma que queremos que Ele faça. A oração da fé é pedir que Deus faça a sua vontade, porque acreditamos que ela é boa, perfeita e agradável. Nunca por nós mesmos vamos conseguir orar desta forma. Por isso Jesus veio, deu a sua vida por nós, ressuscitou, subiu ao céu e hoje está sentado à direita de Deus fazendo o quê? Orando, intercedendo por nós. Que possamos identificar tudo o que acontece na nossa vida, como as entradas, estas entradas, que Deus permite, que Deus faz, que Deus diz, para que possamos ir à sua presença em oração, em verdadeira oração. E quando oramos, vamos sempre pensar no que queremos que Deus nos dê, no que queremos que Deus nos faça, que tudo aquilo que Ele faz, aquilo que Ele atende na nossa oração, seja em última instância para a glória dele, para a glória do seu nome.